E quando a gente fala de hipertensão arterial, ponto importante, tá? Vai ter um momento da parte de hipertensão que o que eu vou falar para hipertensão serve para diabetes. Exemplo, o paciente diabético tem que fazer exercício físico? Sim, o de hipertensão também. Então é comum aos dois. Então a gente vai discutir para a hipertensão uma parte da matéria que eu vou falar, ó, isso também serve para diabetes. A banca só escolhe se vai botar diabetes ou hipertensão, mas ela pede os cuidados, ok? Bom, primeira coisa, a hipertensão está dentro das doenças crônicas não transmissíveis. Então, às vezes a banca pergunta assim, são doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes e hipertensão fazem parte dessa lista, tá? Olha o nome, doença crônica e não transmissível. Então, basicamente, é definida por níveis pressóricos em que o benefício do tratamento não medicamentoso ou medicamentoso supera o risco. Valor de hipertensão, todo mundo sabe. Pressão sistólica maior ou igual a 140, diastólica maior ou igual a 90. Não vai ser esse o problema. O problema é que, como tem o pré-diabético, tem também o pré-hipertenso. E hoje o alvo está em cima do pré-hipertenso. Tá para mudar, quer dizer, já mudou, o Brasil está adotando o consenso dos novos valores de pressão. Mas não é hipertensão. Hipertensão não vai deixar de ser 140 por 90. O que vai mudar é o conceito de pré-hipertenso. Eles estão botando agora, tá, 70 a diastólica. E acima de 70, quem tiver acima de 70, todo mundo pré-hipertenso. Né? Qual é a ideia? A ideia é você ampliar o escopo mesmo. Porque, lembrando, o pré-hipertenso está hipertenso? Não. Mas se eu atuar agora, se eu identificar ele e atuar rápido, eu evito que ele desenvolva. Então é estratégico mesmo. O que eles estavam percebendo? Eu vou mostrar para vocês a informação que ainda está valendo, tá, gente? Que é a informação de prova. Eu só estou antecipando algo que vai mudar. Então, nessa mudança, a ideia é diminuir a quantidade de categorias que hoje existe para facilitar realmente o trabalho. Hoje está bem categorizado, que é o que vocês vão ter que gravar. Ok? Então, dito isso, está aqui, ó. O que é a definição de hipertensão arterial? É a pressão sistólica maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 90. Só que aí presta atenção, porque tem uma divergência de literatura. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, que faz as diretrizes brasileiras de hipertensão, ela diz que você só precisa ter 2 medidas para dizer que alguém é hipertenso. Já o Caderno de Atenção Básica 37 diz que você tem que ter 3 medidas. Então é uma divergência. Só que a maioria dos concursos estão cobrando a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Diretriz Brasileira de Hipertensão. Então eu estou destacando ela, que é o que está caindo mais. Tá? Mas estou deixando registrado que tem um documento do Ministério da Saúde, que é o Caderno de Atenção Básica 37, que trata só de hipertensão, e lá diz que você tem que ter 3 medidas. Tá? Mas eu vou voltar a falar disso mais à frente, para deixar registrado. Bem, fatores de risco para hipertensão tem caído em prova. Então vamos identificar, porque tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, hipertenso tem que restringir sal, gente? Tem que fazer exercício físico? Tem que parar de beber? Parar de beber ou moderar? Aí os cachaceiros já falam logo, não, moderar, não precisa parar não. Só moderar. Né? Só beber socialmente já basta. Né? Ele precisa perder peso? Isso vocês sabem. Então, repara, não são perguntas difíceis. Onde é que está o problema? As coisas diferentes que nós vamos ver. Então, preste atenção. Genética é fator de risco. Aí eu dou o meu exemplo. Eu sou hipertenso. Pelo menos já há 10 anos que eu sou hipertenso. Eu venho de pai e mãe hipertensos, avós hipertensos e irmãos hipertensos. A genética é de hipertensão, gente. Então, assim, por mais que você tente controlar, tem um fator genético associado. Então, genética faz parte. Ok? Idade. Fica claro que a idade é um fator importante. Quanto maior a idade, maior a chance de hipertenso. Tá? Sexo. Homens são mais hipertensos que mulheres até os 50 anos de idade. Ministério da Saúde. Por quê? Os hormônios femininos são cardioprotetores. Mas aí vem uma tal de menopausa, derruba os hormônios femininos e a estatística inverte. A partir de 50 anos, as mulheres ficam mais hipertensas que os homens. Ok? Etnia, raça negra, a incidência e gravidade de hipertensão, essa é a frase que está no manual. E aparece em prova para vocês dizerem se é verdadeiro ou falso, tá? A incidência e gravidade de hipertensão são maiores na raça negra. Verdadeiro.
E isso, aí eles continuam a frase, e isso pode estar associado a fatores socioeconômicos, também verdadeiro. Então aqui, ó, álcool, preste atenção, o álcool, o Ministério diz o seguinte, o ideal é parar, se não for possível, reduzir a ingesta. Então eles não dizem que tem que parar, ao contrário, tá, não, deixa essa pergunta para depois. Sobrepeso e obesidade. Fator de risco, gente. Quanto mais obeso, maior a chance de hipertensão. Isso vocês sabem. E aí, presta atenção, que no texto, ele diz que, lembra da circunferência abdominal, que tem que ser verificada? E ele diz que isso é tão importante que deveria ser considerado um sinal vital. Não poderia ser negligenciado a medida da circunferência abdominal pelos valores que a gente já viu. 94 para homens e 80 para mulheres, abaixo disso, para tirar o risco. Tá? 102 e 88, a troca de degrau para o alto risco, aquele que aumenta muito a chance do cara ter um AVC ou um infarto, certo? E aí vem, ó, ingestão de sódio e potássio. Aí preste atenção neste daqui, porque se fala muito do sódio. O sódio tem que restringir, sim. Porém, hoje se aponta a ingesta de potássio como um fator benéfico para a redução de pressão. Então é o contrário. Você tira a ingesta, você diminui a ingesta de sódio e aumenta a ingesta de potássio para ajudar a controlar a pressão. Como isso é um dado novo, isso às vezes causa dúvida na prova, porque todo mundo grava que tem que restringir sódio, perfeito. Mas hoje já se fala do benefício da ingesta do potássio para controle de pressão. Fala. Não, pode perguntar. Não é que tem a ver com a bomba de sódio e potássio, embora ela faça um papel. O problema é bomba de sódio e potássio nas células todas. Hoje você tem mais potássio dentro da célula, isso é o fisiológico, e sódio fora. Então, quando você restringe sódio e aumenta a ingestão de potássio, você controla melhor o nível de sódio do corpo, porque a bomba vai agir e vai regular essa concentração. Então, os estudos mostraram que regula-se melhor a pressão quando você diminui a ingesta de sódio e aumenta a ingesta de potássio. Então, em termos dietéticos, nós vamos estimular alimentos que são ricos em potássio e diminuir a ingesta de sódio. Não é parar, tá, gente? Porque a gente precisa comer sódio, mas é controlar. Ok? Ponto importante, a apneia obstrutiva do sono, que hoje pega muita gente, em especial, que tem obesidade, tá? E que às vezes não sabe que tem, é quando o paciente faz, né, um hipermetabolismo à noite por conta de apneia, para de respirar, e isso aumenta muito o fator de risco cardiovascular. Tá ok? E aqui, fatores socioeconômicos, que a frase associa a raça negra a fatores socioeconômicos, juntando os dois como um potencial fator de risco para hipertensão, e o sedentarismo, que a gente já falou que a atividade física é importante. Aí vem a pergunta de prova, preste atenção. Por que o tabagismo não está aqui? Tabagismo não é fator de risco para hipertensão? Meu Deus! Oh. Ele é um poderoso fator de risco para a doença cardiovascular, infarto e AVC. O fator de risco tabagismo triplica o risco de infarto e AVC em pacientes hipertensos. Então, a gente vai falar daqui a pouco de controlar o tabagismo, mas o tabagismo não é fator de risco para hipertensão. O cigarro aumenta a pressão arterial? Sim, mas não aumenta sustentando ela no alto. Aumenta, 2 a 3 horas depois a pressão cai de novo. Então, o tabagismo não é fator de hipertensão. Só que o tabagismo sobrecarrega coração e cérebro, assim como pulmão e outros órgãos. Tá? E ele triplica risco cardiovascular. Então, qual é a armadilha de prova? O tabagismo é fator de risco para hipertensão? Não. Ele é fator de risco para doença cardiovascular. E por isso o hipertenso não pode fumar. Entendeu? Porque ele triplica risco de infarto e AVC. E isso é estatístico. Então, se você tem um hipertenso que fuma, ele tem 3 vezes mais chance de fazer um AVC ou um infarto do que um hipertenso que não fuma. A ideia é essa. Por isso que o tabagismo não aparece o quê? Na lista. Deu para entender? Então, a partir dali, olha aqui, ó. Controle de peso. Vamos falar de dieta saudável, por exemplo, quando eu
fui diagnosticado com hipertensão, eu adorava comer McDonald's. Comida rica em sódio e pobríssima em potássio, né? A partir do momento que eu soube que eu estava hipertenso e como enfermeiro, eu parei de comer McDonald's. Hoje só como no Burger King porque aquele bacon deles é fantástico, entendeu? Então, dieta saudável, é isso. Sódio, quantidade a gravar, máximo de sódio para qualquer pessoa, não estou falando de hipertenso, para qualquer pessoa, 5 gramas. Esse é o número, gente. Está no texto de vocês, destacado em negrito, para vocês lembrarem quando for estudar. 5 gramas de sódio é o recomendado para qualquer pessoa, independente se é hipertensa ou não, tá? Deu para entender o potássio? O potássio é importante. E atividade física. Aí o texto fala assim, ó, 150 minutos da semana, atividade de intensidade moderada. Isso significa atividade física de 3 a 5 dias na semana, intensidade moderada, pelo menos 30 minutos por dia. Tá? É o que está escrito. 30 minutos por dia. Gente, 30 minutos por dia é pouca coisa ou muita coisa? Pouca coisa? Pega um cara sedentário e manda ele fazer 30 minutos de atividade moderada e pergunta para ele se é muito ou pouco. O que eu quero que vocês entendam? Eu estou conduzindo vocês para a armadilha de prova. O cara tem que fazer praticamente todos os dias, é o ideal. Mas ele fala assim, 3 a 5 dias na semana, pelo menos 30 minutos, atividade moderada. Aí você vai alcançar os 150 minutos que ele preconiza. Beleza. Eu posso pegar esses 30 minutos e parcelar em 2 sessões de 15 no mesmo dia? Entenderam a questão? Porque ele fala em 30 minutos de exercício. Mas eu posso pegar esses 30 minutos e falar para o cara assim, ó, faz uma sessão de 15 de manhã e uma sessão de 15 minutos à noite. Posso? E 3 de 10? Porque aparece na prova 3 de 10. 3 parcelas de 10 minutos. Não? 6 de 5 é uma boa. Pô, 6 de 5 é uma boa. Até eu me animo. Então, olha aqui. Segura a informação. Eu vou deixar a pulga atrás da orelha, a semente da discórdia plantada. E vamos ver daqui a pouco. Olha aqui. Fatores psicossociais, redução de estresse. Para quem é hipertenso, o estresse é um alimento da hipertensão. E tabagismo? Parar. Por que pede para parar? Porque ele é um fator de risco para hipertensão? Não, porque ele triplica risco cardiovascular. Então, quem é hipertenso não pode fumar. Aí não tem negociação, gente. Não pode fumar. Tá? Se o cara é dependente químico, ele vai fazer todo um tratamento para tirar a dependência do tabagismo e ele tem que parar. Tá? Porque as estatísticas mostram que se ele for hipertenso e fumar, ele aumenta muito a chance de fazer infarto e AVC. Ok? Bem, dito isso, qual é a questão agora? Nós temos o pré-diabético e temos o pré-hipertenso. E repara, é o mesmo raciocínio. Não são valores de hipertensão, mas são valores que podem trazer problema. Então, vocês têm que saber o valor de pré-hipertensão. Mas aí tem divergências de literatura. Estamos falando de Caderno de Atenção Básica 37, que é o Caderno do Ministério da Saúde, 2013, que fala uma coisa. E a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que fala sobre o controle de pressão arterial, a diretriz para a hipertensão arterial, que diz, que essa que está caindo mais em prova, que hipertensão é uma condição em que a PA sistólica está entre 121 a 139. E a diastólica está entre 81 e 89. Ou seja, verifiquei a pressão. Eu estou com 125 por 83. Pô, tá gostosinha a pressão. Para a sociedade, você está pré-hipertenso. E aí você tem que ser tratado em modificação de estilo de vida. Você não vai tomar medicamento. Embora alguns cardiologistas, dependendo da pessoa, obeso, histórico familiar, alimentação, sei lá, ele entra com antihipertensivo para não deixar o cara entrar na faixa de hipertensão. Tá? Mas geralmente o pré-hipertenso a gente foca modificação de estilo de vida. E a partir dali, ó, isso aqui é o valor que vocês... Gente, isso aqui está perguntando de forma direta. Qual é o valor para pré-hipertenso segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão? Tá? A Diretriz Brasileira de Hipertensão. Então é de 121 a 139. Lembrando que a partir de 140 o cara já está o quê? Hipertenso. Mediu 2 vezes. Tem 140 de pressão, hipertenso. E 81 a 89, porque a partir de 90 você já é considerado hipertenso. Tudo bem?
Então, isso aqui tem que saber. E aí, existem dois termos que vocês têm que também saber. Hipertensão do avental branco, gente, lembra o que é? Hipertensão do avental branco é o cara que em casa está com a pressão normal e quando chega no consultório, na frente do profissional de saúde, a pressão sobe. E isso é hipertensão do avental branco. E existe o oposto dela, que é a hipertensão mascarada. O que é hipertensão mascarada? É o cara que na frente do profissional a pressão está normal e em casa a pressão está alta. Então, toda vez que o cara chega para consultar, a pressão fica normal. E olha que loucura. E em casa, o cara está hipertenso. Nessas duas situações, tanto do avental branco quanto a hipertensão mascarada, nós temos o mapa, que é a medida ambulatorial ou a medida residencial da pressão arterial. O cara vai botar o equipamento, vai para casa e vai medir em casa a pressão para a gente entender esses picos pressóricos e aí você consegue identificar. Então, hoje se chama atenção, que você pode ter uma hipertensão mascarada não controlada, e isso é problema, porque você não vai detectar na consulta, tá? Ou uma hipertensão do avental branco não controlada, e isso é problema também. Porque toda vez que o cara chega no consultório, a pressão está alta. Aí tu fala assim, pô, tá emocionado, tá nervoso com a consulta, você tira o peso dessa hipertensão, e aí você pode errar no tratamento. Por isso o perigo, tá? Sim. Isso. Vamos lá. O estresse é um fator de... A pergunta dela, o estresse é um fator de risco? É. Só que aí, repara, a pessoa, quando você chega a falar de hipertensão, é porque você verificou em mais de uma vez, em dias diferentes, e detectou a pressão acima de 140/90. O estresse é só um fator para deflagrar o aumento da pressão que já está fora do normal. Agora, existe aquela pessoa que é estressada por natureza, que faz picos hipertensivos. Essa pessoa é o pré-hipertenso. Porque quando eu verifico a pressão, está normal. Quando ele se estressa, a pressão sobe. Faz o pico e desce. Esse cara está com o pé na hipertensão. Se você não controlar ele, ele vai ficar hipertenso. É uma questão de tempo. Tá? É assim que ele é tratado frente ao Ministério da Saúde. Ok? Bom, gente, e existe a hipertensão sustentada não controlada. O que é isso aqui? É aquela pressão alta que está alta sempre. Repara, a do avental branco só está alta na frente do profissional. A mascarada só está alta em casa. E existe a sustentada, que é tanto na frente do profissional quanto em casa a pressão está sempre o quê? Alta. Esse é o hipertenso clássico. E esse, ele tem que entrar com tratamento, senão ele pode lesionar algum alvo. Lembrando que a hipertensão lesiona o rim, lesiona o cérebro, AVC, lesiona o rim, insuficiência renal, lesiona o coração, infarto agudo, lesiona vasos sanguíneos, fazendo placa de ateroma e obstruindo, e ainda destrói vasos da retina, também causando perda de visão. Então, ela atua em órgãos-alvos importantes, por isso ela tem que ser controlada, tá? E aí, eu já falei isso para vocês, vou reforçar. Todo adulto com mais de 18 anos chegou na unidade básica de saúde, se não verificou a pressão nos últimos 2 anos, tem que verificar. Ok, pessoal? Então, dito isso, nós chegamos a pontos de técnica que são cobrados em concurso. A primeira verificação tem que ser feita em ambos os braços. Observa. O normal é verificar no braço direito e no braço esquerdo e dar o mesmo valor. Isso é o esperado. Porém, se tiver uma diferença da sistólica de até 15 milímetros de um braço para o outro, é considerado normal, gente. Porque às vezes tem placa de ateroma que interfere. Até 15 milímetros. Mais que isso, o cara vai ter que abrir investigação de doença arterial. Então, por exemplo, se eu peguei 140 num braço e 100 no outro, de sistólica, o paciente tem, muito possivelmente, uma doença arterial de obstrução. Ele vai ter que investigar isso. Tá? Até 15 milímetros de diferença é normal na sistólica e até 10 milímetros na diastólica é normal. Mas, normalmente, você vai ter o mesmo valor. Por que isso é importante? Porque se eu encontrar diferença pressórica entre os braços, a próxima e as próximas verificações terão que ser feitas no braço de maior valor. Isso cai em prova. Como você conduz a verificação de pressão arterial
se você tiver diferença de pressão. Se tiver diferença de pressão, o braço de maior valor passa a ser a referência. Você passa a aferir nele. Tá? Isso tem que estar registrado. Tá? Olha aqui, ó, o braço com maior valor deve ser utilizado como referência. Ok? E aí, na apostila de vocês está listado em forma de texto. Aqui eu trouxe a tabela original para vocês entenderem como está escrito nas diretrizes. Isso aqui hoje é o que está caindo em prova assim, de maior quantidade, que é como verifica a pressão arterial. Porque eles detectaram que a enfermagem se enrola ao verificar a pressão. E como atualmente muitos aparelhos são automáticos, a gente foi deixando de lado a técnica. E mesmo com o aparelho automático, isso tem que ser feito. E as pessoas não fazem. Então eles foram lá na prática, detectaram o problema, trouxeram para a prova e começaram a perguntar e estão fazendo estrago. Então vamos lá. Primeira coisa, o paciente deve estar sentado, confortável, em ambiente silencioso por 5 minutos. Igual a prática, né? Chega, o cara já chega atrasado da consulta, senta aí, já bota o aparelho e já verifica, né? Não pode conversar durante a medição. Possíveis dúvidas são esclarecidas antes e depois do procedimento. E aí vamos lá. Não pode estar com a bexiga cheia, porque a pressão da bexiga interfere na pressão sistêmica. Então tem que esvaziar a bexiga. Praticou exercício físico pelo menos 60 minutos. Se praticou exercício físico e chegou na unidade antes de 60 minutos, e aí cuidado porque eles mudam esse prazo, tá? Eles botam 30. É 60 minutos. Só posso verificar a pressão depois de 60 minutos se o cara fez exercício físico. Da mesma forma, se ingeriu bebida alcoólica, café, alimento, tem que esperar um tempo. Aí ele não define, tá? Oi? Não define. Isso. Antigamente era 30 minutos. Agora a Sociedade Brasileira de Cardiologia não define. Ele bota só para fumo, tá vendo? Ó? 30 minutos aí tu tem que esperar. Lembra que eu falei que o cigarro aumenta a pressão, mas não deixa ela alta. Então você espera 30 minutos para a pressão cair e você poder aferir corretamente. Então isso aqui, gente, está caindo aos montes em concurso para vocês. Tá? Aí, ó. 3 medidas devem ser realizadas, com intervalo entre 1 a 2 minutos. O que é isso? A banca pergunta para vocês, quando você tem que aferir mais de uma vez, qual é o intervalo mínimo entre uma aferição e outra. O cara te disse aqui que é um intervalo de 1 a 2 minutos. Qual é o tempo mínimo? 1 minuto, gente. Então, se a banca perguntar qual é o tempo mínimo, você tem que esperar 1 minuto para aferir novamente, de 1 a 2 minutos. Tá? E aí, você vai fazer outras medidas. Medidas adicionais podem ter que ser realizadas em pacientes com valores instáveis. Use o manguito adequado. Existe uma proporção do manguito, 80 né, de largura, 40 de comprimento, para poder atingir o manguito ideal. Hoje, para a prova de técnico de enfermagem, para enfermeiro pergunta diferente, mas para a prova de técnico de enfermagem, o manguito tem que ser o correto para o braço correto do paciente, senão você interfere. Se você pegar um manguito, aí na prática, quando tu vai na prática, tu pega um idoso com o braço magrinho, que você tem um manguito grande, que você tem que dar 2 voltas, às vezes prender para conseguir aferir. Não vai conseguir aferir uma pressão correta. Tá? Ou o manguito pequeno. Não está pedindo mais o valor por enquanto. Está no limbo ainda. Tá? Já foi pedido. Como o caderno de atenção básica 37 está sendo menos cobrado do que a sociedade, eles não estão cobrando ainda, mas eu vou mostrar onde está a informação. Olha aqui, ó. Manguito deve ser posicionado no nível do coração. Isso aqui está caindo aos montes. O braço tem que estar no nível do coração, nem acima e nem abaixo. Aí eles escrevem braço acima, braço abaixo. Não. No nível do coração, com a palma da mão voltada para cima. Isso cai, tá? Meça nos 2 braços. Já matamos isso aqui, né? Medindo os 2 braços. Se tiver diferença, sempre no braço de maior valor. E aí ele fala, ó, hipotensão ortostática tem que ser verificada em especial. Idosos, tá? Idosos. Aí ele bota aqui, ó. E diabéticos. O desautonômico não cai na prova. O uso de antipertensivo também não cai na prova. Mas esses 2 aqui caem. Idosos e diabéticos é recomendado que você verifique primeiro com o cara sentado. Depois ele fique em pé. E 1 a 3 minutos depois dele em pé, você verifica novamente. Se houver uma queda da pressão sistólica em mais de 20 milímetros, esse paciente tem quadro de hipotensão ortostática. Qual é o perigo disso em idoso, gente? Ele cair. Toda vez que ele senta, se ele levanta, a pressão cai, ele desmaia, ele cai. São pacientes de risco para queda. Por isso que é importante a gente aferir a pressão nessa população. Idosos e diabéticos. Tá? Aí ele fala, ó, informa o valor obtido para o paciente. E aqui, alguns pontos que eu vou chamar a atenção de vocês, porque isso tudo está listado na apostila.
É a técnica de verificação. Não vou ler, gente. Vou só chamar a atenção de 2 pontos que são importantes. 1, onde você coloca o manguito? Cai muito. 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Então, é aqui. E aí, você pode checar a pulsação braquial ou a pulsação radial. Só que ele diz o seguinte aqui, ó. Estimar o nível da pressão sistólica pela pulsação do pulso, e isso aqui está caindo. Por quê? Eu, Valdemir, sou hipertenso. Eu morro de medo de falar para as pessoas que eu sou hipertenso. Porque quando eu digo que eu sou hipertenso, o cara pega e infla o manguito até 250. Aí depois que ele infla, para garantir, né, ele vem devagarinho. E eu com aquele troço me garroteando a mão. E eu rezando para ele não perder a pulsação. Porque se ele perder a pulsação, ele vai inflar de novo. Né? E isso está fora da técnica. Por quê? Como é que você faz o teto de sistólica? Coloca o manguito do aparelho, vai no pulso radial e infla o manguito. No momento que você inflar o manguito e que sumir a pulsação, você só precisa inflar mais. Aí vem a pergunta de prova. 20 a 30 milímetros acima da medida que você viu. Não, é de 20 a 30 milímetros. Você tem que fazer sempre no paciente, porque ele pode fazer placa de ateroma entre uma consulta e outra. Entendeu? Ela está colocando aqui, paciente da clínica família, já tem o registro, posso me guiar pelo registro? Eles não falam isso. O que fala é fazer o teste toda vez que você tiver com o paciente. Gente, então pontos importantes. Medida de prova, hein? Eles mudam essa medida aqui, 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Eles perguntam em qual pulso você faz o nível de pressão sistólica. E eles perguntam o quanto você eleva acima, tá? E aqui embaixo, as 2 fases, porque na técnica, por que a gente usa esteto para verificar a pressão? Porque tem o som da passagem do pulso. E são 5 fases, chamada fase de Korotkov. Na prática, gente, como é que a gente aprende? Primeira e última batida. Só que está errado. Tecnicamente, primeira fase de Korotkov, segunda fase, terceira fase, quarta fase, quinta fase. A sistólica corresponde à fase 1. É isso que eles perguntam. Sistólica, a pressão sistólica é a fase 1 de Korotkov. E a diastólica, a fase 5. A pergunta de prova é exatamente isso. Tá? Para quem não aprendeu dessa forma, quando você coloca o esteto e você ausculta o som do pulso passando, você detecta 5 sons diferentes naquele pulso passando. Então, o primeiro som é a fase 1 e o último som a fase 5. Ele dá uma pancada, tum. Aí daqui a pouco ele fica agudo, tum, 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 tum. Aí ele abafa, tum, tum, tum. Aí ele dá um último grito, tum. E some. Fase 1, fase 5. Fase 1 é a sistólica, fase 5 a diastólica. Ok? Aí na prática transformaram isso em primeira e última. A primeira batida e a última batida. Tá certo? Então cuidado com isso na prova.